Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos tratando ainda da parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e começaremos o capítulo 4, onde nós vamos falar sobre a pluralidade das existências. Especificamente hoje no item 1 trataremos sobre o tema da reencarnação. Na questão 166, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? A resposta foi a seguinte: sofrendo a prova de uma nova existência. E Kardec aqui faz mais 3 perguntas. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Eles respondem: depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. E aí uma outra pergunta: a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Outra pergunta, né? Parece resultar deste princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Eles respondem apenas com uma palavra: evidentemente. Né? E assim termina aqui as respostas, né, que os espíritos deram a Kardec a essas perguntas, referindo-se, né, à reencarnação, sobre a pluralidade das existências. E aí, quando a gente pega o comentário do Espírito Miramês, ele diz o seguinte, para a gente fazer uma reflexão sobre este tema: a pluralidade das existências é um fato em todos os reinos onde palpita a vida. A mônada espiritual desperta e passa a recolher experiências em corpos variados. O que podemos falar é que a alma dorme na pedra, em processos que ainda muitos não entendem, mas o tempo haverá de conferir a todos o conhecimento desta modalidade de avanço espiritual. Ela sonha no vegetal, também se virá a saber quais os processos desses sonhos, né, e por que este estágio. Age no animal com inumeráveis movimentos, buscando por meios instintivos os próprios dons guardados no coração. Finalmente, a alma desperta no homem, onde, como certo tempo, alcança a razão e se ilumina no super-homem em busca da angelitude. Fazendo aqui, né, uma analogia desse processo evolutivo. Obviamente que ele aprofunda um pouco mais nesse tema. Eis porque não se deve negar a reencarnação, verdade das verdades que marca a chama divina com todas as experiências do saber e do amor. Do saber, obviamente que nós não teríamos como saber tudo apenas de uma única existência. Por essa razão, a lei da reencarnação, ela é útil para que nós possamos, em cada nova existência, desenvolver o nosso saber, o nosso conhecimento intelectual. E tem a questão do amor, ou seja, o aprimoramento moral, ou seja, a bondade, a caridade, o bem comum que fazemos ao nosso próximo. Né? Então veja que temos tempo, através das inúmeras existências, para praticar e nos desenvolvermos na questão do saber, das questões intelectuais, do conhecimento e principalmente das questões morais, do amor, do bem comum, né? O pensamento coletivo. As reencarnações são incontáveis, passando-se de mundo para mundo, a ascender ao infinito. O espírito vai se despojando da animalidade e acordando para o Criador, com recursos valiosos capazes de lhe fazer sentir a felicidade. Muitos perguntam: por que a reencarnação? Não poderia o espírito despertar os seus valores sem ela? Claro que, se Deus quisesse, poderia. Acontece que foi Ele mesmo o criador desta lei das vidas sucessivas. Criou o Senhor o espírito simples e ignorante, para que ele, por estes processos estabelecidos pela lei universal, fosse despertando e recolhendo experiências grandiosas através das reencarnações sem conta. Se o Criador é todo-poderoso e todo saber, não iria errar
criando uma lei como essa. Estudemos, pois, os nossos caminhos, de modo a nos facultar a viagem pelos processos das vidas múltiplas. Se procurarmos meditar nas reencarnações, reconheceremos a justiça que se manifesta nos enfermos e doentes, pobres e ricos, primitivos e civilizados, enfim, em todas as diferentes situações dos homens no curso da vida. Tudo na vida retorna a outro corpo, obedecendo à lei imutável do progresso. Os caminhos traçados por Deus não serão nunca desviados pela vaidade dos homens, que caem pela própria falta de consciência. As vidas sucessivas são incontáveis, da pedra à árvore, dela ao animal e do animal ao homem. É uma extensão de tempo que se perde na noite dos milênios. Mas o espírito é o mesmo, dentro da sua substância divina, como divina essência de Deus. Também nós, desencarnados, ainda que já possuindo relativo conhecimento adquirido na escola do tempo, não nos conhecemos direito e pesquisamos a Gênesis, buscando a glória de Deus pelos seus feitos inimitáveis. O de que precisamos mais urgente para o nosso bem é procurarmos entender e viver o amor, com as suas inumeráveis divisões, para que a nossa consciência se tranquilize em todos os seus aspectos de vida. Devemos pensar na reencarnação e ler tudo sobre tal lei divina, baseando-nos na vida de Jesus, para que o Cristo possa despertar em nossos corações, indicando-nos o caminho do céu e da consciência. E assim termina o comentário do Espírito Miramês, falando sobre a questão aqui da reencarnação, das vidas sucessivas. Veja, né? Deus criou nós, espíritos, de forma simples e ignorante. Com o passar do tempo, nas inúmeras existências, temos a oportunidade de nos aprimorarmos, tanto nas questões do saber, questões intelectuais, e nas questões do amor, das questões do aprimoramento moral, ou seja, os nossos princípios, nossos valores, o que pauta a nossa vida, a nossa existência, não apenas as conquistas, né, materiais, e sim as conquistas do campo da moralidade. Então, quando se traz esse ponto, né, que o processo de reencarnação passa por esse aspecto, né, o aspecto do saber, a dedicação, a vontade de aprender, o aprendizado contínuo, e a questão do amor, nas relações que temos com as pessoas, com os outros seres, né, a forma com que nós pensamos no bem comum. Se refletirmos nas reencarnações, reconheceremos a justiça que se manifesta nos enfermos, doentes, pobres e ricos, primitivos e civilizados. Ou seja, quem hoje está passando por uma provação no campo, às vezes, de poucos recursos materiais, também passará a aprovação, ou já passou pela aprovação, né, da abastança. Às vezes a pessoa reencarna numa família com muita abastança, ou seja, é também uma aprovação, muito maior até que a aprovação da pobreza, porque as questões da matéria, às vezes, acaba, de uma certa forma, induzindo a gente, né, trazendo uma falta sensação, né, que temos tudo, mas precisamos tomar cuidado, porque a aprovação que estamos passando é o quê? É o ponto a ser melhorado, né? Então, quando nós estamos vivendo uma situação que nós entendemos que é uma situação de dificuldade, seja no campo da matéria, seja no campo, né, da saúde, seja no campo das relações pessoais com as outras, né, com os nossos outros irmãos, temos que entender por que estamos vivendo aquela situação. O que temos que tirar daquilo, né, como provação, que foi às vezes já previamente definido nessa existência, porque nós deveríamos ter a oportunidade, né, e trabalhar sobre aquele tema que é importante para a nossa sequência evolutiva. Então, veja, tanto numa questão material, seja na questão social, seja em qualquer campo, qualquer seja a aprovação, nós devemos ter sempre esse pensamento: por que é que isso está acontecendo comigo? E refletir como que eu consigo lidar com aquilo da melhor maneira possível. Porque se eu não fizer isso, com certeza terei que aguardar uma nova oportunidade, uma nova reencarnação, para voltar do ponto que paramos ali, né? Ou seja, do ponto que nós não conseguimos evoluir. Então, o processo de reencarnação, muito trabalhado pela doutrina espírita, nos mostra isso, que nós devemos refletir sobre as coisas que acontecem na nossa vida, por que acontece e como que nós devemos agir sobre aquilo, levando sempre em conta que temos que evoluir nas duas asas, na asa do saber, né? Mas principalmente na asa do amor, a forma com que nós
evoluímos, né, a nossa moralidade, né, o bem que fazemos, o bem comum, o bem que fazemos ao nosso próximo. E em cima disso, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Ou seja, esta é a máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós conseguirmos, né, trabalharmos nessa direção, com certeza teremos uma existência exitosa, né, do ponto de vista da lei da reencarnação. E com certeza teremos uma consciência muito mais tranquila, porque estamos dando importância naquilo que temos que dar importância. Tá? Muitas vezes pautamos a nossa vida, colocamos prioridade em coisas que às vezes não é a maior importância dentro daquele processo reencarnatório. E nós, intimamente, quando fazemos as nossas reflexões, quando há o chamamento para aquela determinada atividade, para aquela determinada profissão, por aquela determinada situação que estamos vivendo, temos que refletir, porque aquilo tem a ver, né, com nosso propósito, tem a ver com a nossa missão aqui neste plano. E voltaremos com mais êxito ou menos êxito da forma com que nós lidamos com isso. Se nós ignorarmos, né, os sinais, a simbologia, muitas vezes que aquilo reflete na nossa vida, talvez estaremos desperdiçando uma existência para que possamos, né, nas próximas existências já desenvolver outras, né, virtudes, né, seja no campo do saber, seja no campo da moralidade. Ok? Eu acho que foi uma lição muito importante, que nos trouxe aqui uma reflexão extremamente, vamos dizer assim, esclarecedora, né, com que nós estamos dando importância, né, às vidas sucessivas, para que a gente possa avançar gradativamente, mas sempre avançando, né? Ok? Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.